Glória a Deus. Quantos vieram ouvir a voz do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Nós queremos passar neste momento o trabalho para o nosso pastor Antônio José, para que Deus o direcione segundo a orientação do Santo Espírito de Deus. E fale assim para o seu irmão: só converse comigo se o Espírito Santo mandar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui convosco nesta santa noite. Sempre uma alegria. E a semana é curta para a gente dar conta, né? E o pastor Samuel é sábio. Ele disse: não, pastor, só vai logo no primeiro dia, que é quinta-feira, né? O final de semana sempre é muito concorrido. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, revendo o pastor Samuel, a família. E já encontrei ali com o querido reverendo Abdias, né? E Garcia, e Marcondes, pastor Oswando. É muita gente maravilhosa aqui que a gente tem que citar o nome de todo mundo, né? Glória a Deus. E ouvindo aqui o louvor e sentindo a falta da querida irmã, né, que partiu. E vendo os 40, a irmã Eliane, né? A gente sente falta dela, né, no louvor. O louvor continua abençoado, ungido. E a gente tem que continuar, né, meus irmãos? Muitos pioneiros, eu estava vendo ali essas fotos maravilhosas do início, né? Talvez alguém tenha se reconhecido. Olha aí o tamanhozinho que eu era, né? E agora já faz tempo, né? Uns 47 anos, dá uma geração e mais 7, né? E eu louvo muito a Deus, trago um abraço de Janilda, que gostaria muito de estar aqui hoje, mas por outro compromisso não pôde vir estar convosco. Mando um abraço para todas as nossas irmãs. E, meus irmãos, congregação Jardim Guanabara tem sido uma bênção para nós. E a gente chega aqui e é sempre uma alegria muito grande. É sempre uma graça especial do Senhor. E é um tempo também em que Deus tem trazido, assim, um orvalho muito gracioso da sua graça, do seu conhecimento, do avivamento sobre a sua igreja. E eu tenho um prazer de poder também fazer parte dessa história. Eu vi que o tempo está passando, 41 anos, eu já estava passando por aqui. Então já 6 anos já na frente, glória a Deus. Meus irmãos, então vamos abrir a palavra do Senhor. São muitas mensagens. Eu estive no Cariri recentemente com os irmãos, com a igreja. E que tempo precioso, revendo alguns momentos da nossa jornada ali, na segunda metade dos anos 80. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto que o Senhor me dirigiu e direcionou, livro de Neemias, capítulo de número 8. Desejo ler com a igreja do Senhor, dos versículos de número 9 e seguintes até o de número 10. 9 e o 10. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos estar compartilhando nessa sessão de versículos que vai do capítulo 8, versículo 1 até o de número 12. Mas eu vou distinguir nesta leitura agora, leitura devocional do nosso culto, os versículos 9 e também o de número 10. Nos diz a palavra do Senhor: e Neemias, que era o Tirsata, ou seja, o governador, e o sacerdote Esdras, se alguém preferir pode dizer Esdras, que também está certo. Eu digo Esdras, e os irmãos recebam aí. E o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide
e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nessa tradução é a força de vocês. Eu leio aqui na versão Almeida Revista e Corrigida. Depois os irmãos podem colocar nela. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Abrimos a Tua palavra. Sinto, Senhor, a graça do meu Deus neste momento. No meio da congregação, nos louvores, no lindo louvor das crianças, no histórico, em cada lance, em cada momento. Pai, agora, Senhor, por Tua graça, bondade e misericórdia, venha, Senhor, inspirar a Tua palavra, pois reconheço a minha total e inteira dependência de Ti e do Teu Espírito Santo. Fala conosco, toca os nossos corações, pois dedicamos, Senhor, este final de semana para louvor da Tua glória, pelos Teus feitos poderosos, por o Senhor ter caminhado com a Tua igreja todo esse tempo, e já são 47 anos. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que fez isto, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Manifesta, Senhor, pois, a Tua presença nessa mensagem bíblica. É a minha oração que por fé eu faço em nome de Jesus. A igreja diz amém. Tome assento, meus irmãos. Glória a Deus. Diga assim comigo toda a igreja: este dia é um dia consagrado ao Senhor. E eu posso ousar dizer que este final de semana aqui na nossa AD, Tempo Central, Jardim Guanabara, é consagrado ao Senhor. Todos os dias são, mas são dias de festas. Eu sei que o Senhor estará falando muito aos nossos corações. Pastor Ozian já pediu para me liberar ele domingo. Olha aí, pastor Samuel mexeu até com o pastor Ozian. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é festa até domingo. Glória a Jesus. E hoje a gente entende, meio de semana, muita gente ocupada, trabalhando, não deu para chegar, mas a igreja, meus irmãos, está repleta, que coisa maravilhosa. Eu pensei que tinha entrado, assim, Abdias, naquela época que a gente ia para a ceia, todo mundo de branco, né? Aí os irmãos, eu me lembro que eu tinha um paletó branco, irmão. Isso é lá pelos anos 70 e pouco, final, né? Dificilmente a gente não ia de branco para a ceia, né? Glória a Deus. E tinha uma semana de oração. Quando era a semana da ceia, era uma semana toda de oração. E eu vi agora os irmãos assim, todos personalizados com a logo do nosso tema, que foi algo que o Senhor nos inspirou. O evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Pastor, por que o senhor não prega nesse tema? Porque na próxima quinta-feira o pastor Samuel vai pregar nele. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, então me dirija para uma palavra. E a palavra que veio no meu coração foi esse versículo. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. É um final de semana consagrado ao Senhor. E lembrei-me desse texto precioso do livro de Neemias. Amados irmãos, querida igreja, eu não vou me demorar fazendo aqui uma introdução ou alongar-me nesse contexto. Mas eu preciso dizer-vos algumas coisas, pelo menos à guisa de introdução. O fato de que o livro de Neemias, com o livro de Esté, com o livro de Esdras, os livros históricos, eles têm uma conexão maravilhosa. Mostra o agir de Deus de uma forma extraordinária. Enquanto Neemias aponta para a ação poderosa do Senhor em restaurar e reconstruir os fundamentos, pondo as portas, restaurando os muros. Glória a Deus. Nós vamos encontrar o sacerdote Esdras
todo aquele livro abençoado como uma espécie de testamento da fidelidade de Deus. E é interessante notar que antes de Esdras veio Zorobabel com a ordem do governador, do rei, para construir. É maravilhoso ver as profecias se cumprindo, de Jeremias 29 e 10, se não me engano, quando o Senhor fala assim, não, o povo vai voltar do cativeiro um dia, glória a Deus. E é lindo ver também Deus falando com o rei pagão, 100 anos antes, o meu ungido, Ciro, glória a Deus, quem iria liberar o povo, Esdras, que comandou 60 anos depois de Zorobabel ter vindo, ele comanda uma expedição com mais de 50 mil judeus. Quando você abre Esdras no capítulo 1, você vai ver que os que vieram foram aqueles que foram despertados e se levantaram. Porque tem gente que é despertado, mas não se levanta. Essa é uma outra mensagem linda no primeiro capítulo de Esdras. E aí a gente observa como Deus trata, como Deus se move. Lembro-me de Isaías capítulo 44, versículo 28, quando diz, olha, Ciro é o meu pastor, e ele vai para Jerusalém, e vai dizer, funda-te, né? Glória a Deus, não sei se o texto está saindo aí na tela, mas é maravilhoso, como Deus vai agindo. E isso nos leva também para o livro de Ester, onde a gente encontra uma trama sórdida, ardilosa, arquitetada pelo número 2 da corte de Artaxerxes. Um homem chamado Ramã, ele programou o genocídio de todos os judeus, e a gente observa como aquele plano maligno diabólico foi neutralizado por alguém que nem é citado no livro, mas o nome dele chama-se o Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso que o livro de Ester é o livro que apresenta a intervenção divina de uma forma maravilhosa. Então nós estamos em Neemias, nós estamos aqui com Esdras, já num momento especial. Estamos depois da reconstrução. E aí você pode lembrar de Neemias capítulo 6, versículo 15, quando ele diz, no mês de Elul, foi concluído o muro, glória a Deus, em 52 dias. Em 52 dias. Deixa eu virar a página aqui. Ele diz assim, e sucedeu aí, já é Neemias 6,16, e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Meus irmãos, até os inimigos reconhecem quando é Deus que está fazendo a obra. Oh, glória a Deus. E agora era um momento inusitado, um dia que estava sendo consagrado ao Senhor. Era um dia em que havia no coração do povo, ao ser convocado, um sentimento, uma motivação gloriosa. Alguns choravam, parece que estavam tanto quanto tristes, lembrando, quem sabe, do passado, do templo antigo. Glória a Deus. Mas há algo glorioso acontecendo, e eu quero chamar a sua atenção, antes de irmos a uma palavra específica que o Senhor trouxe ao meu coração, que está no final do versículo 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deixe-me acompanhar com os irmãos, você que está com a sua Bíblia, o que é que nós estamos dizendo, o que queremos dizer sobre um dia consagrado ao Senhor. Veja as características de um dia consagrado ao Senhor. Vocês vão ter uma ideia muito nítida disto aqui, nesses dias festivos, como de fato todos os dias em que nós celebramos ao Senhor. Mas um dia especial, consagrado ao Senhor, ele tem algumas características que são maravilhosas. Vamos acompanhar
essas características. Quem está com a Bíblia aberta, Neemias capítulo de número 8, versículo 1. A primeira delas é que um dia consagrado ao Senhor, o povo se reúne em unidade. Veja o versículo 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, glória a Deus, como um só homem, glória a Jesus. Meus irmãos, vocês não têm ideia de todo o povo em suas cidades afluírem para Jerusalém, afluírem para estar como um só povo. Isto é algo glorioso. O que moveu aquele povo? O que trouxe aquele povo? Não foi simplesmente a reconstrução, os muros, as portas que foram recolocadas nos seus portais. Havia algo mais glorioso. O que movia aquele povo? Aquele povo foi atraído pela palavra, pela lei do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente fala, meus irmãos, disso, a gente se lembra de tantas coisas gloriosas. Veja o que estava acontecendo. E se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés. E o versículo 2, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim homens como mulheres, de todos os sábios, para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva. Ou seja, o culto começou cedo, ainda estava amanhecendo, desde a alva até o meio-dia. O culto grande, irmão, foi quase do tamanho do culto que eu estive agora lá em Jamacaru, na Pós, 4h10 de culto. E só depois que eu voltei foi que eu entendi porque aquele culto foi tão grande. Glória a Jesus. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Quando os ouvidos estão atentos à unidade, glória a Deus, ela começa a se expressar. Essa unidade, irmãos, fala de comunhão. Comunhão fala de intimidade. Essa unidade, ela estava sendo promovida de uma forma tão gloriosa, que ela fluía da palavra de Deus, da lei do Senhor, que atraiu aquelas pessoas. Isto aponta profeticamente para Jesus de Nazaré, o verbo que se fez carne, glória a Deus, que um dia atrairia todos a Ele, a saber, aqueles que crescem no sacrifício redentor e unificador da cruz do Calvário. A igreja está aqui hoje como um só homem, como uma só alma, estamos em um só sentimento, em um só coração. Todos nós temos as nossas lutas, nossas dificuldades, a nossa natureza humana é marcada por suas fragilidades e algumas perspectivas que muitas vezes são frustradas. Alguns irmãos e irmãs que estão nesse culto hoje estão com o coração um pouco apertado, a mente, quem sabe, a cabeça doendo um pouco, aflito com alguma coisa que está passando, acontecendo, ou quem sabe ainda vivenciando um período difícil, mas você está aqui, porque você está em unidade, você está em comunhão com o Senhor e em comunhão uns com os outros. Tem comunhão vertical e tem comunhão horizontal aqui, glória a Deus. Mas nós estamos aqui também por causa da lei do Senhor. Então é uma unidade gloriosa, meus irmãos. Nós passamos um ano inteiro pregando sobre unidade, como direcionamento de Deus. Pregamos também sobre a missão do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a missão da igreja. E como isso fez uma diferença grande, nos preparando para este tempo, para conhecermos o Evangelho, vivermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho. E temos dias, irmãos, assim, consagrados ao Senhor, dias que vão fazer diferença na história da igreja. E eu espero que esses dias aqui, isso é uma palavra profética, serão dias que estarão marcando a história da igreja mais uma vez, aqui em Jardim Guanabara 1, em nome de Jesus.
Mas, meus irmãos, veja como é lindo isso. Mas há uma segunda característica, deixa eu ir mais rápido, é uma segunda característica que nos mostra o que é um dia consagrado ao Senhor. Não existe um dia consagrado ao Senhor sem que um altar não seja levantado. É ou não é verdade, meus irmãos? Não existe consagração sem altar. Veja o versículo de número 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. É um negócio muito rústico, né? Hoje eu estou aqui no porcelanato com um púlpito de vidro. Mas nem existia isso naquela época. Mas tinha um altar. Glória a Deus. Tinha um altar. O altar que hoje, esse altar que está sendo erigido aqui, ele aponta para a cruz do Calvário, para o plano da redenção em Cristo Jesus. E aí isso me faz lembrar de, se o HD roda essa hora ainda bem, Hebreus 13:10. Nós temos o altar de que não é digno de servir nele, de comer nele, os sacerdotes que serviram lá na velha aliança. Temos um altar. Há um altar no teu coração, e que ministra nele é o Espírito Santo de Deus. Não é um altar mais para aqueles que servem no tabernáculo. Não é um altar mais onde eram sacrificados os holocaustos, os carneiros, as ovelhas. Não, este altar agora, a vítima da festa, como diz o Salmo 118, versículo 27, sou eu e você, glória a Deus. Por isso apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Levante a sua mão, você que tem um altar. Neste altar há fogo. Eu dizia o pastor Samuel, enquanto a gente cantava aquele hino, tem 500 graus de fogo puro, né? Isso é a licença poética, né? O compositor tem essa licença para exagerar, né? Mas imagine se o fogo do céu tem só 500 graus. Ele tem os graus que Deus quer dar, irmão. Tem crente que só aguenta 20 graus, já está derretendo. E tem outros que pode botar o tanto de grau que tem na boca do vulcão, para ver se ele se apluma, né? E tem uns que é como Isaías, só vai com a brasa viva do altar. E o problema do Isaías, quando os serafins voam com a brasa, irmão, ele nunca erra o alvo. Se é para tocar na língua, ele não toca no pé. Porque ele sabe que o crente é linguaruda, se eu vou queimar a língua dele. Então, quando os serafins voam, eles sempre voam com a brasa está viva, está acesa, e aí vai queimando aquela área da nossa vida que precisa ser cauterizada. É ou não é verdade, meus irmãos? É assim que funciona. Então quer dizer que a sarça que um dia Deus acendeu aqui há 47 anos, ela continua acesa. Ainda tem fogo neste altar. Quem pode confirmar isso? Com glória a Deus, ainda há fogo neste altar. E lá estava o sacerdote Esdras, meus irmãos, no altar. É o altar que é o símbolo da presença do Senhor, que ministram aqui, glória a Deus. Meus irmãos, isso é um lugar, segundo um dos escritores queridos, isso é um dos lugares, o Moody diz assim, um dos lugares mais perigosos para um homem ou uma mulher estar é no altar. Porque este lugar é santo. Este lugar é consagrado ao Senhor. É daqui que a voz de Deus se expressa profeticamente, em que a lei do Senhor é apresentada. Então lá estava Esdras no altar. Então o dia é consagrado, diga assim comigo, porque o povo está em unidade. O dia é consagrado porque tem um altar. Veja, o altar era de madeira, era simples, mas fizeram para aquele fim, e estava em pé ali junto à mão direita, e aí tem um grupo de sacerdotes, mas ainda tem uma terceira característica, porque o dia é consagrado. Veja o que diz o texto, louvor e adoração. Olha o versículo de número 6, Esdras louvou ao Senhor. Vocês observam, desde que nós chegamos aqui, que estamos louvando ao Senhor. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu. A igreja pode ler comigo? Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, levante também, meu irmão, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Não vou pedir para você se ajoelhar, botar o rosto em terra, mas levante a sua mão, curve a sua cabeça. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso,
eu reverencio a tua majestade santa. Nós te adoramos. Abra o seu coração, adore a Deus, sinta essa graça do Senhor sendo derramada. É diante dele que nós nos inclinamos. Isso me faz lembrar o Salmo 100, que a gente pode colocar aí na tela, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai nos seus atos com hinos. Olha aí, a gente decora na opção de versão, né? Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei ao seu nome. Por quê? Porque, vou perguntar mais uma vez, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oh, glória a Deus. O dia consagrado ao Senhor, irmãos, tem celebração. O dia consagrado ao Senhor era um dia especial. E sabe, meus irmãos, a gente, não, pastor, 47 anos, meus irmãos, é um momento ímpar da igreja celebrar. Eu me lembro que ano passado, pastor Samuel, meus irmãos, esse ano nós vamos para a rua, não foi? Esse ano a igreja fazendo um trabalho lindo, evangelizando, ganhando alma para Jesus, já nas vésperas do Nordeste para Cristo. É um dia consagrado, é um dia de adoração, louvando ao Senhor, vendo as crianças cantar aqui, que coisa maravilhosa. Mas ainda há uma outra característica, antes que eu comece a mensagem, Jesus, vou já começar, irmão. É a leitura e a exposição da palavra. Porque se um dia é consagrado ao Senhor, tem que ter o povo em unidade, se juntar em unidade. Tem que ter um altar de adoração. Tem que ter louvor, tem que ter celebração, mas tem que ter exposição da palavra. Veja o versículo, está claro aí, pastor Samuel. Olha o versículo de número 8, como é que diz o texto. E aí fala do versículo 7, né? Fala dos sacerdotes, etc. O povo estava no seu posto, todo mundo estava lá. E o que é que aconteceu? A igreja vai dizer comigo, e leram o livro na lei de Deus. Como? Declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Esse dia é consagrado porque tem leitura, tem também exposição da palavra, e a minha missão aqui hoje é fazer com que você entenda, e eu vou explicar para que você entenda. Glória a Deus. Com a graça de Deus, só dependo dele. Essas são características maravilhosas. E tem a última, que é a quinta, que é exatamente o ponto que eu quero compartilhar com a igreja, uma breve reflexão. Veja o versículo de número 9, o versículo 9 e o versículo de número 10. O versículo de número 9 e o versículo de número 10 vai dizer que esse dia consagrado ao Senhor, o povo em unidade, o altar levantado, louvor e adoração, exposição da palavra, é um dia repleto de alegria, banhado de alegria. É uma alegria compartilhada, a alegria que vem do coração de Deus e que inunda o coração do povo que está em unidade, que o povo que consagrou aquele dia para o Senhor. Então vamos dizer todos juntos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então alegre quem está ao seu lado. Se essa pessoa não der nem um sorriso, ore logo por ela, porque está quase desviado. Diga assim: a alegria do Senhor é a tua força. Glória a Jesus. Todo mundo deu um sorriso, tem certeza? Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos.
Meus irmãos, eu sempre pensei nessa declaração e eu presumo que muitos irmãos não têm uma ideia exata ou correta do que significa a alegria do Senhor é a nossa força. Algumas pessoas talvez citem esse texto, mas com a percepção que não é a percepção do texto. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas como assim? Ele se alegra e eu me fortaleço? Glória a Deus. É verdade. Então, meus irmãos, essa alegria aqui é uma afirmação que ela deve, de uma forma muito gloriosa, estimular a nossa percepção espiritual. É um desafio permanente. Esse tipo de alegria aqui é algo tão maravilhoso, meus irmãos, porque demonstra a nossa devoção, a devoção do povo de Deus, a dedicação do povo de Deus. Por isso que tinha um altar. Ninguém vem diante do altar se não é dedicado. Ninguém se ajunta para adorar e para louvar se não houver dedicação, se não houver entusiasmo, se não houver motivação. Eu sempre costumo dizer que a alegria com que a gente faz a obra do Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor com alegria, Ele aperfeiçoa o trabalho que nós realizamos. Essa é uma realidade. Mas veja, meus irmãos, então o povo alegrava o coração do Senhor por estar em unidade, por estar diante do seu altar, por estar adorando o Senhor, pela exposição e a leitura da palavra, e em contrapartida, o Senhor fortalecia o coração daquele povo, glória a Deus, porque aquele povo que estava ali precisava superar a tristeza. Eu quero dizer agora pelo Espírito Santo que você que está aqui, o coração está um pouco apertado por causa da tristeza, mas o Senhor diz para você, você vai superar essa tristeza a partir desse dia de hoje consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor, você está alegrando o coração do Senhor, e porque você está fazendo isso, algo glorioso está acontecendo no reino espiritual. Então eu quero compartilhar com a igreja alguns aspectos gloriosos quanto a esta declaração tão linda: a alegria do Senhor é a vossa força. Veja que no versículo 10, na última parte, diz assim: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, um primeiro aspecto glorioso, repita-se após mim: quando alegramos o Senhor, com a nossa dedicação, nós somos fortalecidos e recebemos dele estímulo para lutar em tempos difíceis. Você alegra o coração do Senhor. Como você alegra? Com a sua dedicação. Que dedicação, pastor? Eu dedico a minha vida ao Senhor, eu enfrento o mundo e tudo que nele há. Você dedica tempo para Jesus, você dedica o tempo para estar aqui, você dedica o tempo para um ensaio, você dedica o tempo para o ministério, você dedica a sua oferta, você dedica o seu dízimo, você dedica ao Senhor a sua adoração, a sua disposição, momentos devocionais na presença dEle, de intercessão e também de proclamação, como discípulo e discipulando. Você, quando você dedica ao Senhor, alegra o coração do Senhor com a tua dedicação, sabe o que é que você recebe em contrapartida? A alegria do coração do Senhor por causa da tua dedicação te fortalece. Então eu levanto minha mão sobre a sua vida, sobre a sua casa e diga: receba fortalecimento do Senhor. Esses dias de quinta-feira até domingo aqui vai ser algo glorioso, porque vai alegrar o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração do Senhor, a alegria dele flui para nós como força. Quem pode dar glória a Deus? Então receba aí estímulo para que você possa continuar lutando, glória a Deus, para lutar, não tema, há muito o que enfrentar, mas o Senhor está contigo. Continue dedicado ao Senhor,
Pastor, porque a luta está grande. Continue dedicado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é quem nos fortalece. Você ainda não venceu a luta está piorando, mas Ele está te dando força para você estar enfrentando. Você acha que está em pé por quê? Porque a alegria do Senhor é quem está te fortalecendo. Continua fazendo a obra de Deus, continua andando em fidelidade, dedicado ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Há um segundo aspecto. Quando nós alegramos o Senhor com a nossa vitória, meus irmãos, contra o pecado e as tentações, Ele nos fortalece e nos dá resistência e capacidade para vencer as ciladas do maligno. Não estou entendendo, pastor. Pois é, quando cada tentação que você vence, alegra o coração do Senhor. O diabo vem, ele lhe pressiona, aí o olho cobiça, o coração diz sim, aí o Espírito Santo dentro de você diz assim: não, você não vai trair o Senhor. Mais uma vitória sobre o pecado. Os nossos impulsos, as nossas fraquezas, infidelidades, às vezes negligências, omissões, não importa, quando você vai vencendo a cada batalha, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Você se lembra de tantas coisas maravilhosas, o que Jesus disse, o que a palavra diz, que nós não temos que lutar, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade, príncipe das trevas deste mundo tenebroso. Aí lembramos também de 1 Pedro 4 e 8. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro disse: meus irmãos, vocês não estranhem não. É como se fosse uma coisa estranha. Às vezes você está tentando orar e os pensamentos voam, às vezes para coisas obscenas, impróprias, imorais, que não agrada a Deus. Mas Senhor, o que é que está acontecendo? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Não, é o mundo que está ao nosso redor. É Satanás que ronda, que está como leão bramando, tentando nos destruir. Mas enquanto isso, enquanto nós vamos resistindo, o coração de Deus vai se alegrando, e Ele vai fazendo você resistir. Então levanta as mãos sobre a igreja, receba a graça do Senhor para resistir às astutas ciladas do inimigo. Meus irmãos, eu quero dizer para a igreja que tem muita gente que não está conseguindo resistir, que tem muita gente recuando, que tem muita gente caindo, que tem muita gente voltando atrás, mas a igreja, levante a mão assim comigo e diga com muita alegria: não vou recuar. Tem um texto de Hebreus no capítulo 2, diz assim: se eu recuar, aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Diga assim: não vou recuar. Vamos ser mais bonito, meu irmão, assim, de forma pentecostal, né? Meio gritado. Diga assim: não vou recuar, não voltarei atrás, não vou desistir, seguirei em frente, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo a carne, resistindo a Satanás, certo que ele fugirá, e a minha atitude alegrará o coração de Deus, e a sua alegria vai me fortalecer para andar de vitória em vitória até chegar na mansão celestial. Dê um glória a Deus bem lindo para Jesus. Meus irmãos, é essa alegria. Aí, quando você vence a tentação, Senhor, muito obrigado. Quando você cai na tentação, é uma tribulação. Você fica atribulado. Meu Deus, eu não devia ter caído. Aí você começa a se sentir mal, dá uma dor, dá uma contrariedade. Você fica doído por dentro, perde o sono, perde a calma, se ajoelha, faz 10 promessas, não cumpre nenhuma. Mas da agora em diante eu não caio mais. Vai cair. Não tem força, não tem determinação no coração humano que possa vencer as tentações, principalmente das nossas inclinações carnais. Só há algo que pode resistir. Romanos 6:16.
é se você recorrer ao poder da redenção que está em Cristo. Veja o que está em Romanos 6,16. Essa é uma outra pregação, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, ou seja, se você vai ser servo do pecado, da pornografia, do adultério, de algum vício, de alguma outra tendência, ou até ideologia, não sei. Não sabeis vós, eu quero ler compassadamente, é um dos textos contundentes da Bíblia. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis. Aí ele chega e diz assim: ou do pecado para a morte, ou da obediência. Meus irmãos, quer ver o versículo 17? Já estamos aí. Agora toda a igreja, bem forte. 1, 2, 3. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ao 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh, glória a Deus. E aí o versículo segue, termina naquele versículo conhecido lá de Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Alegra o coração de Deus, meu irmão. Vença o pecado, vença, vença, vença. Meus irmãos, tem sido algo desesperador. Pessoas que estão se submetendo, se transformam em escravos dos vícios, escravos da imoralidade. É complicado. Escravos do lesbianismo, do homossexualismo, pederastia, pedofilia. Essas coisas todas rondam a igreja do Senhor. E muitos têm se transformado em escravo delas. Mas quando você resiste, quando você livra uma alma, oh glória a Deus, desse tipo de pecado, porque saiba que é pecado. Eu já acompanhei pessoas que venceram algumas dessas tendências que eu citei. Ele disse: não tenha dúvida, pastor, perdi minha vida quase toda, enganado, servo de Satanás. E algumas pessoas tentam levar adiante essa duplicidade de senhorio. Querem servir a dois senhores, ao Senhor e a Mamon. Aí não funciona, o coração está dividido. Mas hoje é um dia consagrado ao Senhor, chega de exortação. Diga assim: quando resisto à tentação, a alegria do Senhor me encoraja e me fortalece e me faz resistir. Glória a Deus. Há mais alguns aspectos, eu sei citar só 3, que a hora está passando. Os irmãos aguentam o resto da mensagem, amém, meus irmãos? Eu acho que eu só estou ouvindo aqui de ano em ano, né, seu irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não vou contar a história hoje, mas eu estava em Jamacaru, na posse do pastor Jair. E devia uma visita ao pastor José Barros há muitos anos. Só que estava com 40 anos que eu devia a visita. Aí quando o culto durou 4 horas, pronto, pastor, o senhor veio pagar o dízimo dos 40 anos que o senhor devia. 4 horas de culto, meu Deus. E o culto não queria mais acabar. Aí foi uma bênção maravilhosa. Diga assim comigo, com muita alegria. Repita após mim: quando alegramos o coração do Senhor com a nossa consagração a Ele e a sua obra, a Ele e a sua obra, Ele nos fortalece para enfrentar as dificuldades do caminho e superar os problemas que surgem. Dê um glória a Deus com a sua mão levantada.
Eu estou falando aqui só de um dia consagrado. Aqui está falando de uma vida inteira. Você quer ver vitória? Você quer vencer? Fica pertinho de Jesus. Aí aqui nós estamos falando de oração. E é da oração que flui, que ele libera poder. Eu vou estar pregando sobre isso quinta-feira, na festa do Circo da Oração, ali Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 13, quando o homem de Deus levantava a mão no monte. Havia uma liberação de poder, mas havia algo mais glorioso. Quando ele baixava, o fluxo. Eu estou meditando nessa palavra. É algo glorioso. Quando você está consagrado ao Senhor, este poder flui através da oração. Aí o medo sai, a confiança aumenta. Quem está entendendo, diga amém. A sua percepção espiritual é ampliada. Glória a Deus. A sua confiança no Senhor é mais profunda. E há um agir de Deus tocando você, para que você amadureça na fé. Quantos de nós, se fosse começar tudo de novo, teríamos feito diferente na obra do Senhor? Muitas coisas é porque faltou experiência, faltou oração, faltou uma porção de coisa. Mas ele está dizendo que hoje é um dia consagrado, e quando a gente se encoraja para consagrar o Senhor, alegra o coração dele, e há um fluxo glorioso de alegria. É uma alegria compartilhada, meus irmãos. Deus compartilha a alegria do coração dele com o nosso coração. Que coisa maravilhosa. Mas, meus irmãos, há ainda algo que eu preciso frisar nesses dois versículos. Diga assim comigo essa palavra do Espírito Santo: quando alegramos o coração do Senhor, a nossa celebração não é egocêntrica. Pastor, mas de onde estou tirando isso? Mas está aqui na Bíblia. Veja o versículo 9. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Aí vem o versículo 10. Aí Êxodo diz assim: disse-lhe mais, ide. Olha, meus irmãos, onde há a palavra profética daquele ide que está lá. Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Veja que a celebração naquele dia não era egocêntrica, não era somente para você ficar consigo. O que Deus tem te dado, o que Deus tem te proporcionado, isso você não vai levar. Aproveite para compartilhar dessas coisas. Tem gente que só basta aprender qualquer coisinha, não tem quem faça ele dizer nada. Não. Eu nunca me esqueci do irmão, ele já dorme com o senhor há muitos anos, é o irmão Joal. Eu era 14, 15 anos, ele tocando sanfona. E eu queria aprender. Aí eu sentava e ficava olhando. Aí quando eu olhava, que os baixos é mais difícil de aprender, né? Eu olhava para o baixo, ele virava. Ah, não, envenenado, um crente desse. Ele não queria ensinar, irmão. Que é para mim não aprender. Pois, irmão, meu maior prazer, quando Deus me revela alguma coisa na palavra, é sair compartilhando. Mas se não houver nem uma gotinha de consagração, glória a Deus, o que é que você vai compartilhar? Compartilhe. Às vezes você compartilha, não é porque está podendo, não. Nós ouvimos o testemunho aqui na hora do louvor, não foi? Quebrou a corda do baixo, Jesus só tem 200. Eu vou ficar só com 20. Eu vou quebrar. Aí, como é que eu vou me virar a semana? Vai confiado no Senhor. Aí alegrou o coração de Jeová. Aí ele fez um velhaco se lembrar de pagar a conta. Os irmãos acreditam que Jesus faz isso? Eu me lembro de um amado irmão lá de São José dos Campos, São Paulo. Ele veio para a região centro-sul. Disse: pastor, eu vou montar meu quartel general aqui, porque daqui eu vou vender para toda a região centro-sul e sul do estado.
E já disse o meu pastor que tudo que eu ganhar na região, eu vou dizimar aqui. E a gente construir na escola da igreja. Jesus, só tu para mandar um irmão desse. Ele disse, aí ele começou a trabalhar e um dia ele chegou assim com dessa altura de cheque. Pastor, esses cheques aqui já foram os que eu vendi. Aí o senhor bote a mão aqui em cima da minha, em cima do cheque, porque aqui eu já vou abençoar a igreja. É claro que eu não sei quais são os cheques, os bons e os ruins. Todos são cheques. Aí o senhor vai orar, porque o da igreja não pode voltar nenhum. O meu até pode, mas depois que o senhor orar, nem volta o da igreja, nem o meu. Aí eu fiquei lá com cheque pré-datado de 30 dias, de 45, 60 dias, que ele ia para longe, ele vendeu tudo no pré-datado. Naquela época era cheque demais, a gente só faltava ficar doido de tanto cheque. Hoje não tem mais cheque, né? Hoje é só Pix, né? Os irmãos só falam em Pix. Glória a Deus. E aí eu fiz aquela oração. Meus irmãos, depois da oração, isso tinha terminado o culto, e eu orando por esse cheque. Ele foi sábio, esperou os irmãos sair, aí depois ele abriu a bolsa, agora pastor, vem cá, aqui aí diz assim, agora aqui o caso é mais sério. Aí tirou o cheque, estava dessa altura, esse aqui são os borrachudos que voltaram. Aí o senhor vai botar a mão, aqui são aquele povo que não, já compra para não pagar, os velhacos, os miseráveis, que me enganaram. Aqui tem cheque de São Paulo, tem cheque da Bahia. Bota a mão aí, porque eu estou crendo na oração do homem de Deus e um ribuliço. E ele, irmãos, com os olhos cheios de lágrimas, uma oração. E a bênção desses aí, que Jesus vai despertar. Ele estava meio invocado com aquele cheque. Era muito mais dinheiro esse pastor. Se eu recebesse 10% disso aí, eu não estava nem aqui no Ceará. E eu fiz a oração. Meus irmãos, ele passou um bocado de tempo mandando bênção desse cheque da tribulagem. Tá aí, pastor, mais uma bênção daquela oração. Os irmãos estão dando, parece que tem irmão aqui que dá até um cheque velho aí guardado do filho. Nem tem mais esperança, né? Quem crê que Jesus desperta esse povo? Confia nele, irmão. Aqui, glória a Jesus. Irmão, estou pensando que vai aparecer cheque esse ano para me orar. Mas irmão, tenha misericórdia. Olha o que ele está dizendo. Alegre o coração do Senhor. A nossa adoração não é para ser egocêntrica, não. Envia porção, manda mel, glória a Deus. Manda comida, glória a Deus. Manda bebida, mande alguma coisa, irmão. Abençoe com alguma coisa. E tem gente que quer ser abençoado sem abençoar, irmãos, é impossível. Os pobres tiveram a sua participação. Olha que coisa linda, meus irmãos, aqui. Envia porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é um dia consagrado ao Senhor. Quando o dia é consagrado ao Senhor, você quer alegrar o coração do Pai, você acuda a um pobre, socorra quem está sofrendo, manda uma porção. Veja quanto o Espírito Santo manda a gente se lembrar de alguém. É ou não é verdade, meus irmãos? Glória a Jesus. Abençoe. A nossa adoração não pode ser egocêntrica, ou seja, egoísta. É uma adoração que ela reparte, que ela partilha. E eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que nós temos um Deus que se alegra conosco. A igreja pode ficar em pé agora? Quando você ficar em pé, diga para quem está ao seu lado com alegria: nós temos um Deus que se alegra conosco. Isso não é lindo, meus irmãos? Temos um Deus que se alegra conosco, que se identifica conosco, glória a Deus, que caminha conosco na jornada. Você não está só, eu digo isso pelo Espírito Santo. Você não está só, alegre o seu coração. Hoje não é dia de tristeza, hoje não é dia de lamento, hoje não é dia de choro, hoje é dia de se alegrar. E eu estou, em nome de Jesus, na abertura dessa festa, consagrando esses dias ao Senhor. Serão dias em que a manifestação do Senhor se fará aqui. Oh, glória a Deus, real,
e eu sinto a presença gloriosa dEle. E isso alegra o coração do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Oh Deus poderoso, glória a Deus. Isso alegra o coração do Senhor, e a alegria dEle nos fortalece para viver a nossa vida, meus irmãos, na força que Ele supre, como diz o apóstolo. Agora nós vamos orar. Depois nós vamos cantar, enquanto os músicos chegam aqui. Glória a Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor, cantar sobre esta alegria, sobre esta adoração. Deus vai dirigir o louvor sobre a adoração. É um canto bem alegre. Glória a Jesus. Irmãos, vamos levantar nossas mãos. Quantos querem, em nome de Jesus, a cada dia está alegrando o coração de Deus com a sua vida, com a sua congregação, com a sua consagração, vencendo a tentação, com a sua dedicação, oh aleluia, com a sua doação, celebrando ao Senhor, oh glória a Deus, alegrando o coração de Deus. Meus irmãos, vamos levantar as mãos? Cadê as mãos do povo de Deus aqui? Todo mundo tem mão, mas não levante só até aqui não, pelo amor de Deus. Faça assim, se cansar uma mão, levante a outra. Agora eu estou vendo as mãos do povo. Segura a mão aí, até terminar a oração, igual o Moisés lá no monte, que vai ter vitória lá no vale da tua vida. Vamos fazer um clamor, clamar e orar em voz alta. Eu gosto da teologia do grito, ela funciona. Maravilhoso Deus e Pai, a Ti a honra, a Ti a glória, o poder, o louvor, para todos sempre. Senhor, que alegria podemos estar aqui, na celebração de 47 anos da Tua igreja. Ó Deus, encontra o Teu povo, louvando, adorando. Encontra a Tua igreja, Senhor, avivada, fortalecida, renovada, encorajada, motivada para prosseguir. Ó Deus, encontra o altar erguido, encontra o povo em unidade, encontra o povo adorando, encontra o povo consagrando, ó Deus, esses dias para proclamar a palavra, ó Deus, para socorrer os aflitos, para enviar porções, Senhor, de alegria, porção de paz, de libertação. Que coisa maravilhosa, Senhor, está acontecendo. Esse é um dia consagrado ao Senhor. Esdras um dia consagrou, e nós aqui também, Senhor, mais uma vez. Agora, Pai, recebe a nossa adoração, aceita o nosso humilde sacrifício de louvor. Toma, ó Deus, a Tua direção, fortalece o irmão que está abatido em seu ânimo, alegra, Senhor, o que está, Senhor, triste por alguma circunstância. Deus, renova a fé. Passa um bálsamo sanador, Senhor, em cada mente que está, Senhor, perturbada. Ó Deus, que a Tua gloriosa, santa, inaudita, aleluia, inexplicável, infinita misericórdia se renove cada dia, trazendo perdão, trazendo restauração, colocando as portas nos umbrais, ó Deus, fechando a brecha da muralha, reconstruindo os muros de Jerusalém, porque a igreja vai continuar em pé, a despeito de toda a pressão, e isso alegrará o coração do nosso Deus, e a alegria do Senhor compartilhada para nós virá em forma de resistência, em forma de vitória, em forma de graça, em forma de poder. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a Tua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, e a igreja do Senhor que recebe todas essas bênçãos, dá o maior amém quem puder para Jesus. Saúde 2 ou 3 pessoas e diga assim: o Senhor é contigo, alegra o teu coração. Vamos cantar? Sim.